Bom dia, trader! Tudo bem com você? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, vamos analisar o mini índice em diferentes time frames, semanal, diário, 60 e 15 minutos. Se você quer entender como a análise em múltiplos gráficos pode te ajudar a ter uma visão mais completa do mercado e melhorar suas decisões de operação, esse vídeo é para você. Vamos começar com o gráfico semanal, para entender a tendência de longo prazo. Depois, vamos passar para o diário e analisar a estrutura de preços, os suportes e resistências e os padrões gráficos que podem dar sinais importantes. Em seguida, vamos ver o gráfico de 60 minutos, para pegar movimentos intermediários, e finalizar com o gráfico de 15 minutos, ideal para entradas e saídas rápidas no day trade. A ideia aqui é combinar as informações de diferentes períodos de tempo para tomar decisões mais assertivas e ter uma visão mais clara do mercado. Se você quer aprender a usar gráficos de forma estratégica para melhorar as suas operações, fica com a gente até o final. E não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos nessa! Hoje, 14 de julho de 2025, pessoal, chegando aqui no gráfico semanal. Semana passada, então, a gente teve aqui um ponto de retorno em relação à semana anterior. Se a gente pegar essa primeira retração aqui, essa mais curtinha, fundo da 23, a gente vai observar ó, que ele tocou exatamente no 76,4 da retração de Fibonacci. Chegou bem pertinho do toque de média de 17 períodos, bem como ele fez aqui no candle 23. Ó, ele chegou próximo da média 17, porém não chegou a tocar. E aqui a gente tem algo similar, tá? Óbvio que a grande diferença que a gente tem do candle 23 para o 27 é que o 23 fez uma rejeição de fundo aqui, deixando bastante sombra inferior e aí dando um indício que ele poderia querer de fato ir para cima. Diferente do que a gente vê aqui nesse candle 27 do semanal, no qual ele está bem pesado para baixo, mas ele deixou um pouquinho de pavio, um pouquinho de sombra para baixo, tá? Então olhando para o semanal, qual que seriam as possibilidades que a gente teria para esta semana, né? Ou ele tentar dar continuidade e vir forçando para perder esse fundo aqui da 23 e de repente acelerar e buscar essa média de 72 períodos, falando aqui na questão do semanal, tá? Ou de fato ele respeitar essa região de 76,4 e aí tentar colocar um movimento comprador e vir fazendo o rompimento. Obviamente que a gente tem todo um contexto de notícias, questões econômicas que estão afetando o desenvolvimento do preço, porém, se a gente de repente tiver alguma mudança dentro dessa semana, pode fazer com que o preço acelere no semanal. Vamos aguardar e ver como que o preço vai se comportar dentro dessa semana para a gente poder tomar as nossas decisões, tá? O diário, o diário me chama bastante atenção, tá? O que que acontece, ó? Vou tirar um pouquinho a retração agora, que a gente já sabe que está num ponto importante. Dois pontos que eu vou levantar aqui para vocês. O primeiro, ó, se a gente pensar numa LTAzinha bem curta, então a gente pensaria aqui nesse fundo com esse outro fundinho aqui, ó. Então a gente pode observar se isso daqui vai ter relevância, tá? Se isso daqui vai ter relevância e tentar entender que, ó, nesse candle 108 ele quase tocou essa média de 72 períodos e no candle 130 ele toca a média de 72 períodos. E aparentemente, ó, ele sente a região aqui, porque ele de fato não está conseguindo desenvolver abaixo dessa região aqui. Então, ó, se a gente olhar para o lado esquerdo aqui, ó, a gente vai ver que é uma região de bastante briga, né? Uma região que já teve bastante briga em outras oportunidades. Teve formação de pivô bem em cima dessa região, depois teve teste de fundo bem nessa região, depois teve perca de fundo e retomada nessa região. Então, uma região meio que de bipolaridade. Então, eu ficaria muito atento, se no dia de hoje a gente não possa ter um candle positivo, certo? Que poderia estar acelerando aqui e de repente fazendo uma correção, buscando aqui essas médias do diário, tá? Obviamente aqui a gente está falando de um movimento pouco grande, deixa eu ver, aproximadamente aí 2.300 pontos, que daria 1,71 de movimentação, que não vem sendo nada muito absurdo, né? Uma vez que a gente
Ó, já teve na semana anterior, ó, é, dias com amplitudes de 2,43%. Teve amplitude aí deixa eu ver esse aqui, do 127 aqui, de 1,73. Então não é nada muito difícil de acontecer, tá? Por outro lado, se ele de fato perde esse fundo aqui, ele forma um micro pivô para baixo e aí pode dar uma acelerada bem forte, tá? Então a gente tem que ficar atento como é que ele pode se comportar. Fazendo uma projeção para baixo, pegar do topo até o fundinho da 130 aqui e aí até onde ele voltou aqui no pregão de sexta. Ó, então ele poderia buscar essa região de 131.180 aqui, ó. E depois, posteriormente, a região de 126.834, isso pensando que o diário vai perder esse fundo aqui do lado esquerdo e vai conseguir acelerar de fato, tá? Então a gente tem essas duas possibilidades, tanto dele romper esse fundo que ele deixou aqui entre os candles 130, 131, 129, ó, e conseguir de fato confirmar para baixo e aí dar uma acelerada. Aí os primeiros suportes que a gente teria seria esse fundinho da 96 aqui e depois né, aqui na região de 135.145 e depois aqui, ó, uns 135.540. Então serão as regiões que a gente vai ter mais dificuldade, onde o preço pode de fato dar uma engasgada caso ele venha para baixo, tá? Mas aí acredito que se ele conseguir acelerar, possivelmente possa vir buscar essa média de 200 períodos do diário. Mas aí vamos ter que observar e ver o que o mercado vai entregar, tá? Né, de movimentação esta semana, tá bom? Os 60 minutos, ó, vamos ver o que temos nos 60 minutos. Os 60 minutos ele está trazendo uma movimentação descendente, certo? Fazendo as continuidades, ó, então ele faz a movimentação, aí ele corrige aqui na média, ó, corrige na média, aí entrega outra movimentação. Aqui ele ficou um pouquinho mais consolidado, mas depois ele conseguiu se descolar dessa região, ó, fez um belo movimento, ó, belo movimento, deu uma correção em médias, depois entregou um outro belo movimento e aí foi buscar novamente as médias, ó. E aí a gente vê que sempre que chega nas médias ele tem dificuldade e aí ele volta a cair. Então aqui, ó, agora está chegando na mesma situação. Então a situação dos 60 minutos agora é: ou ele vai de fato conseguir romper essa região e acelerar, aí viria para esse primeiro topinho aqui do lado esquerdo, a princípio, e aí começar a desenvolver movimentos ascendentes para poder subir, tá? Aí de repente ele busca essas médias inicialmente aqui de 72 e 200 períodos dos 60 minutos, tá? Caso ele consiga ir para cima. Ou ele vai entregar a continuidade, ou seja, o que é a continuidade? Ele toca na média que ele fez aqui e vai voltar a cair. E agora viria rompendo, de repente com mais força, para vir buscar mais profundo e buscar aqueles suportes abaixo que a gente mencionou, tá? Ficaria bem atento, se caso ele vir para baixo, como ele vai se comportar nessa linha aqui, que a gente marcou, essa linha de tendência de alta aqui. Ela é curtinha, são 2 toques apenas, mas que começa a fazer relevância, ó. Então deu um toque aqui, outro aqui, outro aqui. Então de repente poderia falhar aqui nessa região e depois entregar movimento para cima, certo? Bem como eu ficaria muito atento em relação à perca aqui do fundo desse candle 1 aqui do dia 10 do 7, porque a gente vê que ele deixou muita sombra inferior e ele está tendo muita dificuldade de passar dessa região que eu marquei aqui para vocês, tá bom? Então eu ficaria bem atento em como ele vai se comportar. Se você estiver gostando do vídeo, deixa aquele curtir, peço que você compartilhe com seus amigos, para que eles também tomem conhecimento desse conteúdo. E se você estiver gostando desse vídeo, deixa um gostei nos comentários, tá ok? Vamos para 15 minutos agora? Vamos ver se no 15 a gente consegue ver alguma coisa. Vou dar uma limpadinha aqui no gráfico agora, excluir os estudos. Isso, ó. Vamos ver se o 15 entrega alguma coisa, alguma informação diferente pra gente, ó. Então o 15, ó, o 15 que acontece, ó, o 15 vai entregando um movimento de impulsão, correção. Começa a chamar a atenção aqui em alguns momentos. Ele ficou nas médias rápidas de 17 períodos, 9 períodos, e depois ele conseguiu passar um pouquinho dessas médias, ó,
e começou a fazer alguns toques na média de 72. Ó. Então fez um toque na média de 72 aqui, depois um outro toque aqui. E agora está se aproximando de mais um toque. E o que, que me chama a atenção do 15 minutos aqui ó, também? Ó. Deixa eu ver aqui. Ó. Acho que tem uma linha de tendência de baixa aqui. Ó. Tá vendo? Ele está exatamente em cima dela agora. Ó. Então, o que, que acontece? A partir desse toque aqui, ó, a gente vai ter que entender se ele vai continuar caindo, ou seja, a gente observa que toda vez que ele toca na linha de tendência de baixa, ele acelera, toca ou chega próximo e acelera, e aí aqui, ó, chegou nela novamente e está se segurando. E agora a gente precisa entender se ele vai conseguir, de repente, fazer um movimento superando essa linha de tendência de baixa, tá? Eu acho muito risco ainda a gente entrar numa possível compra aqui, mas ficaria atento em relação à movimentação. Quando ele vir fazer um reteste dessa linha, aí eu acho que fica interessante a gente buscar o movimento de reversão, tá? Porque de fato ele está em baixa, está caindo, está com dificuldade. A gente já falou da região, uma região que ele vai ter dificuldade de dar continuidade. Porém, ó, eu ficaria muito de olho como ele se comporta aqui, ó. Tá vendo? Ó? Então aqui ele poderia de fato acelerar para cima dessa linha de tendência de baixa, essa LTB aqui. De repente passar dessa média de 72 períodos, depois ele colocar vendedores na jogada, né, tentando fazer indução de vendedores e depois disparar e dar um movimento para cima, vir rompendo para cima. Isso é uma possibilidade que eu estou explorando com vocês, tá, pessoal? Mas ele pode, de fato, simplesmente fazer o quê? Ele pode ignorar tudo isso aqui que eu estou falando para vocês, ó, e simplesmente fazer isso aqui direto. Tá? Ele pode fazer. Ele vai fazer? Não necessariamente. Tá? O mercado ele é soberano. Então a gente tenta ganhar previsibilidade do que ele pode entregar. Tá? Se caso ele vir direto, aí a gente começa a observar as possíveis resistências. Né? Ó. Vamos ter essa primeira resistência aqui que ele vai ter que vencer. Certo? Depois nós vamos ter essa outra resistência aqui. E aí aqui também, ó, eu vou deixar uma marcação, porque eu acredito que ele possa ter um pouco de dificuldade quando ele chegar nessa região aqui, que foi um fundo anterior e foi topo anterior do lado esquerdo também, tá? Então se ele vir para cima, a gente vai tentando ganhar previsibilidade e entender os lugares que ele pode ter dificuldade, tá? Vou pegar uma retração aqui, ó. Então você vai observar o seguinte, vou dar um zoom para ficar mais fácil agora, ó. Ó, então aqui, ó, ele chegou a bater na região de 50%. Se a gente pegar do topo até esse fundinho que ele deixou aqui. Então, teoricamente, ele pode vir buscar 618, pode vir buscar 76.4 e de repente se segurar antes do topo, para depois tentar uma continuidade para baixo, tá? Falhar, né, no teste de topo e depois vir para baixo. Agora, se ele passar, se ele acelerar para cima, o que, que eu faço? Eu pego e vou considerar esse próximo topo aqui, ó. Eu aumento a minha retração e vou entender que ele possivelmente possa vir buscar essa média. Primeiro pode ser um problema para ele aqui na região dos 50%. E depois vou observar entre 618 e 76.4. Você observa que 76.4 dá confluência com aquela possível resistência que a gente alegou aqui ó, anteriormente, porque vai ser um ponto de bipolaridade. Então, o ponto que ele vai poder ter dificuldade aqui olhando para esse próximo topinho, tá? Isso a gente falando do 15 minutos. No 60, no diário, a gente vai ganhando amplitudes diferentes de possibilidades de retração. E aí, conforme ele for vencendo as próximas retrações, vocês podem ir puxando mais para cima, para os próximos topos, e tentar entender se ele vai se movimentar, se ele vai entregar um movimento maior, tá? E isso se ele vir para cima. Isso daí a gente está, então, tentando observar uma possível movimentação para cima, mas ele pode simplesmente vir falhar já nessa região aqui, ou até mesmo já abrir forçando para baixo. E aí a gente pode observar também que toda vez que ele for dando movimentação para baixo e for corrigindo aqui na LTB, a gente pode ir montando vendas de continuidade para buscar pegar
né, o movimento de tendência. Então vamos entender qual vai ser o movimento de amanhã, ou perdão, o movimento de hoje, e aí a gente consegue de fato atuar melhor e fazer bons trades. Espero que a gente tenha uma excelente semana, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Lembrando que não se trata de recomendação de compra nem de venda, bons trades e até amanhã.